Boa noite a todos. Todos bem? Levanta a mãozinha aí quem está conseguindo prestar atenção aqui, está bem ligado com a gente. Legal, muito bom. Pessoal, meu nome é Igor Celeste, eu sou da área de inteligência da Apex Brasil. E a gente tem esse foco de gerar insights, gerar análises e tentar ajudar as empresas no seu planejamento de vendas no mercado internacional. Uma perguntinha. Quem já vende para outros países? Levanta a mão. Legal. Quem já vende para outros países via e-commerce? Levanta a mão. Então está todo mundo ainda nesse processo, né? Quem tem bastante interesse aí em vender, começar a vender, fazer as primeiras vendas em e-commerce, levanta a mão aí para mim. Legal demais. Pessoal, o nosso objetivo aqui vai ser falar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver, acho que não está passando para vocês aqui. Agora sim. Não é esse PPT. Mudar o PPT, por favor. Só um minutinho, gente. Enquanto eles estão trocando o PPT aqui, pedir para a produção mudar o PPT, porque está errado. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa dimensão do mercado internacional, né? Vocês todos estão aqui nesse ambiente que é o maior fórum de e-commerce do nosso país, correto? Está lotado, o que mostra a dinâmica e a importância do comércio eletrônico para o mercado, certo? Pessoal, olha só, o Brasil hoje é o 9º maior mercado de bens e serviços via e-commerce do mundo. Então, assim, essa dimensão gigantesca de mercado que a gente está vendo aqui em São Paulo, nesse evento, vocês podem extrapolar N vezes para outros mercados internacionais. A gente vai falar aqui de, no mínimo, alguns mercados que já são maiores do que o Brasil e que podem apresentar muitas oportunidades para as empresas de vocês, tá bom, gente? Então, a gente vai fazer essa análise de todos os países, tamanho de mercado, como estão as oportunidades para as empresas brasileiras. Primeira coisa, o primeiro insight que eu queria passar para vocês aqui tem a ver com a magnitude desses países e a magnitude desses mercados. É natural Estados Unidos e China como mercados que despontam. No e-commerce tem um elemento principal que é o seguinte: Estados Unidos e China já representam quase 60% do e-commerce de bens e serviços no mundo. Aqui a gente está falando de comércio eletrônico no varejo, mas também o comércio eletrônico que é feito para outras plataformas, como pagamento de contas, viagens, streaming, entre outras, né? Bens e serviços engloba tudo isso. Esses dois países são países muito estratégicos para a internacionalização das nossas empresas, justamente porque eles são mercados muito grandes. Então, se vocês vão iniciar um esforço de internacionalização, acaba sempre pensando, naturalmente, a gente já tem iniciativas com Amazon, Alibaba. Por quê? Porque eles permitem que vocês consigam acessar mercados gigantescos como esses. O Brasil é o 9º maior mercado, é um mercado de 170 bilhões de dólares, unindo todo esse manancial de comércio eletrônico, tá, pessoal? Uma outra coisa, um outro insight que eu queria passar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente teve a pandemia, o comércio eletrônico teve um crescimento vertiginoso. Vocês sabem disso, em 2020, muitos dos canais de varejo físico se fecharam para as empresas ou pelo menos tiveram dificuldades para o escoamento e distribuição de produtos, e o e-commerce ele teve um crescimento muito grande. Só no varejo ele cresceu mais de 30%. Em 2020, por exemplo, 2021, você teve um crescimento muito forte desses serviços. E agora o que está acontecendo é que o e-commerce, em termos de faturamento, ele está começando a amadurecer. Ele já não cresce mais a 2 dígitos, ou, por exemplo, no nível de 20%, 30% ao ano. Agora o e-commerce está começando a crescer num nível de 10%, e ele deve se estabilizar nesse crescimento, o faturamento do e-commerce global, nos próximos anos, até 2028, tá bem, gente? Então, teve um período ali de forte crescimento, quando o nosso e-commerce era uma criança, um adolescente, agora ele está ficando adulto. Ele começa a crescer numa velocidade um pouco mais controlada, geralmente no nível de 10%. Aqui a gente fala especificamente no caso de varejo, tá? E a gente acaba refletindo um pouco, dá para se perceber o tamanho de China e Estados Unidos nessa lógica ainda. A mesma coisa, cerca de 60%. O mercado de varejo no mundo hoje em e-commerce, ele representa aí 4,4 trilhões de dólares, é um mercado gigantesco. E Estados Unidos e China mantêm a sua representatividade como mercados altamente interessantes, mas a gente já percebe outros países despontando
com o crescimento do comércio eletrônico. É o caso, por exemplo, da Índia, da Indonésia, são mercados ali posicionados na Ásia. Na ASEAN, os mercados da ASEAN são muito interessantes, o Brasil tem exportado muito para os mercados da ASEAN. Quem de vocês aqui, levanta a mão se já sabe, tem que ser sincero, quem já sabia que o Brasil exporta mais para a ASEAN, para os países da ASEAN, quem são os países da ASEAN? Só para voltando lá, os países, por exemplo, Indonésia, Tailândia, Singapura, Filipinas. Vocês sabiam que o Brasil exporta mais para a ASEAN do que exporta para o Mercosul? Levanta a mão quem já sabia dessa informação. O Brasil já exporta, em termos absolutos, mais para os países da ASEAN do que para o Mercosul. Claro, uma pauta ainda muito concentrada em commodities, em poucos produtos, mas isso mostra a pujança desses mercados. E os países da ASEAN são países estratégicos aqui no e-commerce também. Tá bom, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo certo? Depois a gente no finalzinho vai abrir para perguntas de vocês também. Bom, uma outra coisa que a gente tem muito relevante quando a gente analisa o e-commerce é entender que no varejo mundial, o e-commerce já representa 22% de todo o faturamento de varejo global. 22%. Ele tem um crescimento muito mais acelerado do que o varejo físico, né, o retail offline, que eles chamam aqui, se denomina. Então a gente percebe, inclusive, um elemento bem importante aqui também, que vocês conseguem ver, que boa parte desse varejo via e-commerce ele está concentrado nos marketplaces, não tanto nas lojas especializadas. Então os marketplaces multissetoriais, eles ainda têm uma relevância muito grande nas vendas de e-commerce em relação aos marketplaces mais especializados. Isso não é estanque, isso pode mudar, até porque os marketplaces especializados estão crescendo em velocidade considerável também, mas é interessante notar o peso do varejo online sobre o varejo total, que cada vez é maior. Por exemplo, aqui a gente está mostrando a diferença. Hoje, quantas as empresas de vocês já trabalham, quem trabalha nas duas pontas, tanto offline quanto online, distribuem para varejo offline e distribuem para varejo online, levanta a mão, para eu saber. Só duas já estão nas duas, e só online, quem trabalha só no online. Então é interessante perceber que o varejo online, ele tem uma taxa de crescimento que é essa, eu não consigo, acho que não está apontando aqui. Esse verdinho mais claro é a taxa de crescimento do online, tá, pessoal? Vejam como ele cresceu muito mais rápido do que o varejo offline, o varejo físico nos últimos anos, especialmente na pandemia. Tinha mencionado para vocês, 2020, o crescimento do varejo online foi de 30%. E houve queda, né? O crescimento negativo, queda no varejo offline e no varejo físico. Isso foi muito forte durante a pandemia, por isso estão vendo a diferença entre os dois gráficos, né? O verdinho mais escuro é o crescimento do varejo físico, o varejo offline, e o verdinho mais claro do varejo online. Na pandemia, essa ela ficou muito alargada. O varejo online cresceu muito rápido. Agora, essa diferença está mais ou menos em 5 pontos percentuais, ou seja, varejo online crescendo mais ou menos 10% ao ano até 2028 e o varejo offline crescendo mais ou menos 5% ao ano. Então a gente está falando numa diferença de 5 pontos percentuais de dinamismo. O que isso significa, gente? Se hoje o online ele representa 22% do todo, no futuro deve representar muito mais do que isso, chegar provavelmente no final da década a 30% de tudo que é transacionado sendo feito de forma online. Então é muito estratégico que empresas que já operam no offline estejam muito interessadas e vão para os outros mercados também via e-commerce. Eu acho que é o grande objetivo desse nosso esforço hoje aqui. Até aqui tudo bem, gente? Se alguém tiver uma questão, uma crítica, uma dúvida importante, levanta a mão, não tem problema, tá? Aqui a gente analisou os mercados, os principais mercados de e-commerce e entendeu quem são as plataformas que dominam esse mercado em cada país, tá bem? Na China, né? A China é o maior mercado de e-commerce no varejo do mundo. Na China, a gente tem ele é um mercado altamente concentrado nessas 3 plataformas aqui, Alibaba, JD, ByteDance também, sendo que a PDD, que é a Pinduoduo, quem já acompanha esse marketplace, quem conhece Pinduoduo, levanta a mão, tem alguma noção do que é isso? Pinduoduo é uma das grandes lojas, os grandes marketplaces chineses. Tem um marketplace que se chama Temu, alguém já ouviu falar nesse Temu?
Levanta a mão. Temu é um marketplace um dos que mais cresce na China e já nos Estados Unidos também. Então, se vocês estão pensando em olhar, a gente hoje já tem programas, por exemplo, com a Amazon, com a Alibaba, já tem que começar a pensar no Temu também. Ele está crescendo muito rápido nos grandes mercados globais. Tá bem, gente? Estados Unidos. Vejam como a Amazon é muito forte nos Estados Unidos. Ela tem 31% do varejo online nos Estados Unidos. Então, ela é um player estratégico para quem quer exportar seus produtos para lá, para o mercado norte-americano. Mas eu daria um destaque para o Walmart. O Walmart tem um crescimento interessante. Ele não consegue rivalizar com a Amazon, mas coloquem o Walmart no radar de vocês quando pensarem em marketplaces nos Estados Unidos. Porque o Walmart está com uma dinâmica muito positiva e está crescendo rápido. No Reino Unido, talvez o destaque aqui, a gente tem 1/4 do mercado praticamente da Amazon, depois eBay e a Tesco. A Tesco é uma loja, quem já foi para Londres deve ter visto já a Tesco pertinho, né? A Tesco é um varejo muito forte de supermercados e ela tá crescendo, ela tem um pedaço, uma fatia interessante de mercado. No Reino Unido, o mercado online é bem desconcentrado. Vejam só essa pizza aqui, da China é bem concentrado. Os 3 primeiros players, eles concentram praticamente 75% do mercado. No Reino Unido, ele é bem desconcentrado. Você pode ter outras redes locais interessantes em mercados desconcentrados. Até aí, tudo bem, gente? Tá legal? Se estiver rápido demais, se eu não estiver explicando bem, alguém levanta a mão aqui e me interrompe. Coreia do Sul. Coreia do Sul é um mercado que tem a maior penetração de e-commerce no varejo como um todo. Se no mundo o e-commerce no varejo representa 22%, na Coreia do Sul isso aqui é o dobro, é 45%. Praticamente metade do que tudo o que o sul-coreano gasta em varejo já é feito via e-commerce. Vocês sabem que a Coreia do Sul é um mercado muito estratégico para a Ásia, porque a Coreia do Sul ela dita muito a regra dos mercados asiáticos. Então, se a Coreia do Sul está aqui, daqui a 10 anos outros mercados vão estar nesse posicionamento também. E o online vai estar tendo uma projeção importante. Duas marcas representam quase 50%, essa Coolpay e a Naver. São 2 marcas interessantes. Esse PPT ele vai estar à disposição de todos, viu? Eu vou pedir para a organização compartilhar com todo mundo que tiver interesse aqui também. Vamos um pouco mais no caso do Japão. Amazon e Rakuten, 2 grandes grupos que dominam o mercado japonês. Na Alemanha, eu daria destaque para esse Otto Group, que é uma rede de marketplace local. Na Rússia, a Rússia tem um marketplace grande também, é maior do que o do Brasil. E a gente tem Wildberries, o 300, né, o 000, na Rússia é muito forte, essa é uma rede muito forte. Só para que vocês saibam, a Rússia nesse momento está passando por muitos desafios, né, para conseguir chegar um produto na Rússia, nesse momento em conflito com a Ucrânia. Mas a Apex ela é uma ponta muito importante para as empresas que estão interessadas mesmo nesse mercado. A Apex ela tem um escritório em Moscou há mais de década operando e ela segue operando mesmo com o conflito. A gente está conseguindo auxiliar as empresas e promover exportações também nesse mercado. Acabei indo. Índia, mercado muito de fortíssimo crescimento. Quem tem acompanhado o crescimento dos países hoje sabe que a Índia cresce entre as grandes economias do mundo. A Índia é o país que mais cresce no mundo, ela está crescendo a 7% ao ano. Você sabe, no nosso Brasil aqui, a gente está se esforçando para chegar em 3% ao ano. A Índia já é uma economia maior do que a nossa e cresce a 7% ao ano. Uma grande economia com alta complementaridade com os produtos brasileiros. Percebam que o Walmart está muito bem posicionado na Índia. Ele não é líder nos Estados Unidos, mas ele tem uma boa estratégia de internacionalização na Índia. E a gente tem outros players como esse 197 aqui, que é muito forte na Índia e está crescendo também. A Amazon também está super bem posicionada na Índia. Percebam uma coisa interessante, o Brasil é um grande mercado. Eu vou falar um pouco de Brasil primeiro, ele é o top 11 de varejo de e-commerce do mundo. Se vocês operam bem no Brasil, sendo o Brasil um dos grandes mercados de e-commerce do mundo, vocês vão ter condições de operar globalmente também. Vocês vão estar aprendendo com o processo brasileiro para ir para fora. Então, sejam autoconfiantes. Se vocês já operam bem no Brasil, vocês podem, escolhendo o país certo, com as ferramentas que a Apex disponibiliza para vocês, operar globalmente também. Aqui a gente tem a Indonésia. Eu queria dar um destaque para esse grupo, chama SEA, é o primeiro. Ele é o mesmo grupo que opera a ASEAN como um todo, ele é muito forte em Singapura também. Na Indonésia, esse mercado, esse marketplace é bem interessante.
E no caso da França, ele é um mercado também bem desconcentrado, parecido com o do Reino Unido, bem desconcentrado, com vários players operando. E Leclerc, o Casino também, muito forte, né, nessa operação francesa. Tá bom, gente? Aqui a gente só lista as 10 primeiras empresas. Eu daria destaque principalmente para a Amazon como grande líder global entre as vendas de varejo no mundo. A Alibaba também é muito forte, mais de 460 bilhões em valor de venda a varejo. PDD com a Temu, que eu tinha mencionado para vocês, bem interessante. E o Walmart está conseguindo se reposicionar, principalmente no mercado americano, porque ele tem uma rede física muito grande e ele está tentando mesclar, fazer um regime híbrido das vendas entre físico e online que está dando certo. Beleza, gente? Se estiver indo rápido demais, vocês avisam. Que eu estou falando rápido porque eu tenho só 15 minutos. Eu acho que já até passei. Pessoal, aqui só falando da penetração em cada país. Vocês tinham falado da Coreia do Sul, né? Esse aqui é as vendas digitais, o e-commerce como parcela do varejo total em cada país. Veja como na Coreia do Sul já é quase metade das vendas do varejo total. Já tinha mencionado isso para vocês. China é mais de 1/3. Os mercados asiáticos são altamente voltados para o e-commerce e para o varejo via online. Indonésia, gente. Indonésia é um mercado de altíssimo crescimento também, bem interessante. Está chegando a 31% a parcela do e-commerce online, do e-commerce sobre o varejo, perdão. Reino Unido também é alta, Estados Unidos ainda está na linha de 27%, no Brasil está chegando a 20%. Então está um pouco abaixo da média global no Brasil, ainda tem espaço de crescimento. O Brasil teve um forte crescimento das vendas online nos últimos anos. Foi um dos países que mais teve crescimento de vendas online no mundo, mas ele ainda não tem uma parcela muito grande do seu varejo focado via e-commerce. Aqui só para mostrar para vocês um pouco do cross-border, que é o transfronteiriço, né? Que é o quanto o país está comprando de marketplaces fora de outros países e fazendo esse comércio exterior via e-commerce, via digital. Na China, 10% do mercado de varejo online deles é representado pelo cross-border. Tem alguns setores aqui bem interessantes, como, por exemplo, quem está crescendo muito nos últimos anos, especialmente moda, 11% ao ano, desde 2019 até 2023. Alimentos, o Brasil é forte em alimentos, nós somos uma potência do agronegócio global, 20% ao ano. Nós temos, por exemplo, bebidas. Ali não considerar tabaco é um dos setores que entra naquela categoria, mas a bebidas também está crescendo forte, quase 20% ao ano. Eu sei que a gente tem empresas de bebidas aqui, inclusive, com a gente. E a gente tem produtos para casa, 17% ao ano também. Então, ali à direita vocês conseguem ver a penetração do e-commerce no varejo total em cada uma das categorias, né? Você tem, por exemplo, 11% do varejo total de calçados na China já é representado pelo e-commerce. Tá? Para vocês terem uma ideia. Estados Unidos, o mercado de 1,2 trilhão, ele deve crescer por volta de 9,8% ao ano até 2028. Mercado gigantesco. Aqui, quais são as categorias que a gente aposta e que a gente está analisando? Que estão crescendo bem acima da média. Moda, produtos para casa, os alimentos. Alimentos é quase 30%. Vocês estão vendo aqui? Entre 2019 e 2023, em geral, o e-commerce dos Estados Unidos cresceu 21%. Se vocês não estiverem me acompanhando, me avisem, mas vocês são, pelo que eu vi, já uma plateia altamente inteligente. Estados Unidos, o varejo estava crescendo a 21% entre 2019 e 2023. Alimentos, entre 2019 e 2023, cresceu a 30% ao ano. É um absurdo como está crescendo as vendas por esse canal nos Estados Unidos. Bebidas, quase 30% também. A gente vai ter o Gustavo Ribeiro, que é o nosso coordenador de acesso ao mercado, logo depois de mim, não saiam, vale a pena. Vocês vão ver como é que funciona esse sistema de certificação para vender para esse mercado, para esses mercados. Ele vai falar bastante sobre isso. Últimos insights, eu libero vocês da minha fala. 7 insights principais aqui. Primeiro, uma grande parcela da população global já tem internet. No Brasil, 82% já. Uma coisa que vai acontecer nessa década é que na África você vai ter mais gente acessando a internet do que na Europa. O mundo está mudando rápido, pessoal. A gente tem que estar preparado para essa mudança mundial. Principalmente as nossas empresas, que são quem sustenta o nosso dinamismo e a nossa economia.
A África, por exemplo, vai ter mais usuários de internet do que a Europa nessa década. Segunda coisa, Estados Unidos e China são estratégicos. Quando vocês estão pensando em internacionalização, pode ser que vocês não comecem por lá, mas deixem eles sempre no radar de internacionalização de vocês, porque eles são mercados muito grandes, eles são 60% da parcela desse mercado aqui. O varejo digital está com um crescimento muito maior do que o offline, eu destaquei bastante isso ao longo da fala. Muitas compras via mídias sociais, Instagram, TikTok, até mesmo via YouTube, entre outras plataformas. Após a pandemia, a gente teve uma pequena desaceleração do e-commerce. O e-commerce estava crescendo de forma galopante durante a pandemia, depois ele está com um crescimento agora mais controlado. Mas, gente, um segmento que cresce 10% ao ano, 10% ao ano é muita coisa, gente. É um crescimento absurdo. Você tem aqui alguns países com grande dinamismo. Eu não mencionei muito esses países, esses mercados tanto, mas Polônia, México, Tailândia e Indonésia são boas apostas. O México é um mercado que o Brasil tem alta competitividade e entra bem, a gente tem exportado cada vez mais. O México já é um dos 10 maiores mercados de exportação do Brasil hoje. A ASEAN, eu já falei para vocês, trouxe a brincadeirinha lá do Mercosul, é verdade, a gente já exporta mais para a ASEAN do que o Mercosul. Polônia é um mercado interessante no leste europeu. A gente tem dois outros insights que são importantes. Primeiro, inteligência artificial vai mexer com tudo isso. Vocês já devem ter visto palestras aí falando sobre essa lógica, diminuir custo dentro do segmento, aumentar engajamento do cliente, melhorar a personalização de oferta, análise de dados, porque se está falando de um segmento que basicamente é online, ele é todo baseado em infraestrutura de dados. Você chega com uma inteligência artificial que acelera a análise de infraestrutura de dados e melhora e aperfeiçoa. Obviamente, isso vai ter impactos enormes no e-commerce. E a gente tem um e-commerce que fomenta a sustentabilidade. Então, a gente está falando de inteligência artificial e o último insight é a sustentabilidade. Plataformas digitais elas vão aumentar a circularidade da economia, conectam oferta com demanda, permite reutilização, revenda, ou seja, trocas como um todo. Pessoal, é isso aí, eu trouxe muito número, muita informação, mas estou super à disposição aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Fiquem à vontade. Você tem uma? Prometo ser rápida. Boa noite a todos, eu sou Juliana, sou empresária, tenho uma loja de moda. Hoje a nossa loja 99% é online, então a gente vende no e-commerce próprio, marketplace, múltiplos canais de vendas. E me impressionou muito esse dado que você trouxe em relação ao crescimento das vendas do Brasil ser apenas 20%. Porque às vezes a gente está dentro da nossa bolha, que a gente imagina que todo mundo vende online já. E aí o crescimento de 20%. Esse dado que você trouxe significa que 20% das vendas que acontecem em todo o Brasil, 20% é online. 20% do varejo do Brasil é online, mas está crescendo. Ou seja, então a gente ainda tem mais 80% ainda de varejo para pegar. Uau. E aí, pegando a sua fala, Juliana, que eu adorei, qual é a grande venda que a gente está fazendo aqui para vocês? O Brasil hoje representa 2,3% da economia global. Então, além desse mundão todo que a gente está vendo aqui, ainda tem 97% que a gente pode explorar muito ainda em termos de oportunidades. E se internacionalizem, busquem outros países, expandam as fronteiras. Esse eu acho que é o grande objetivo da PEX, a gente está aqui para ajudá-los, tá bom, gente? Obrigado. Valeu. A primeira pergunta que todo mundo faz quando quer exportar é: como encontrar clientes lá fora? O principal passo é selecionar os países que mais podem se interessar pelo seu produto e comparar os mercados, além de identificar os seus principais concorrentes. E como você pode fazer isso? Anota aí que eu vou te dar 3 dicas rápidas para você nunca mais esquecer. Você pode pesquisar pelo produto que você quer vender, ou seja, os países que mais compram esse produto, os principais concorrentes, as estratégias de entrada, as tarifas de importação. Você também pode pesquisar as informações comerciais de cada país de seu interesse. Ou também por um setor que reúne um grupo de produtos, por exemplo, o setor de calçados, o setor de móveis e por aí vai. Parece trabalhoso, né? Mas dá para fazer essa pesquisa com muita facilidade. Sabe onde? No mapa de oportunidades da PEX Brasil. É uma ferramenta gratuita com muita informação sobre o comércio do Brasil com mais de 120 países, trazendo dados estratégicos e conteúdo de inteligência comercial que você pode aplicar aí na sua empresa hoje mesmo. Então acesse o site da PEX Brasil,
consulte o mapa de oportunidades sempre que precisar e amplie suas vendas no mercado internacional. Já salva esse vídeo e até o próximo episódio do Apex Explica.